acontece às 20 horas, geralmente na terça-feira do mês ou na segunda-feira. Graças a Deus, hoje a gente tem convidados do professor Geraldo, todos já conhecem, os dois dispensam apresentações, o Dantas também, grande referência em cirurgia. Professor Geraldo, todos lá do HR mesmo, em cirurgia de coluna, um dos pioneiros aqui na região. Então, a gente fica muito honrado com a presença dele e do Dr. Fernando Dantas aqui para passar a imensa experiência que eles têm aí em cirurgia de coluna. Coluna sempre é uma coisa que gera múltiplas opiniões, algumas bem diferentes umas das outras. Então, é bem interessante ouvir quem realmente tem bastante expertise e experiência nesse tipo de assunto. Então, vou passar para Juliano. Foi o moderador que fez o contato com os convidados. Então, passar a honra aí para a gente iniciar através dele. Uma boa noite a todos aí. Muito honrado com a presença de todos. Bem, boa noite a todos. É uma honra estar recebendo aqui esses dois convidados, que são realmente pessoas que são muito capacitadas tecnicamente, são muito engajadas na Sociedade Brasileira de Neurocirurgia, na formação de neurocirurgiões novos e na capacitação da neurocirurgia como um todo, né? O Dr. Geraldo foi figura muito forte na minha formação, o Dr. Fernando, que também está aqui hoje, um convidado, trabalha em Belo Horizonte, é o vice-presidente eleito da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia, e o chefe do serviço lá no Biocor, em Belo Horizonte, tem uma vasta experiência. Doutor Geraldo, muitos aqui que estão já conhecem, já foi cooperado aqui da Unimed, uma pessoa que ajudou a construir e fortalecer a cooperativa, né, que todos nós fazemos parte, e é um prazer novamente estar com vocês aqui hoje para discutir um pouco sobre alopatia cervical, né? Então, acho que a gente pode dar um andamento. A gente tinha montado a ideia de apresentar um caso clínico, né? E, dentro do possível, explorar a plataforma, dentro do possível, para explorar algum grau de discussão em relação aos temas, né, que a gente vai abordar, né, e aproveitar e explorar ao máximo os convidados que estão aqui para esclarecer dúvidas e questionamentos em relação à patologia que a gente vai discutir hoje. Acho que podemos, né, Marcos? Vou só dar um aviso aqui no final, que nesse modelo online de reunião, a gente tem dado preferência a fazer as perguntas ao final. Como a gente vai ter hoje uma apresentação, ao final de cada uma eu vou oferecer, ver se há alguma pergunta para o apresentador, mas no final também a gente vai ter aí a liberdade de fazer as perguntas. Elas podem ser faladas aqui na hora por vídeo mesmo, ou podem ser colocadas lá no chat, que aí eu ajudo o professor Geraldo, o professor Fernando, lendo aí para eu e Juliana, a gente vai lendo no chat aí as perguntas que ficarem lá. Um grande abraço a todos, boa noite. Bom, a gente para esse modelo de apresentar o caso, fazer uma aula e depois fazer o fechamento do caso, acho que a gente pode tentar adaptar ao máximo isso aí para que os convidados participem. Professor Geraldo, pelo que eu sei, o senhor vai começar, né? Então, seja muito bem-vindo aí, boa noite. Grande abraço. Muito obrigado, Matheus, doutor Matheus Kitamura, doutor Juliano, pelo convite, e a Unimed, na pessoa do doutor Fernando Cruz, que, como sempre, organiza as coisas, pontual. Ele já me cobrou hoje várias vezes, com razão, para ninguém se atrasar. Obrigado a todos, é uma honra estar aqui com vocês. Então, e ao meu amigo e irmão, Fernando Dantas. Por sinal, eu gostei do cabelo, tá até bonito o seu cabelo, viu, Fernando? Tá legal. Então, vamos lá. Eu vou deixar assim agora. Eu acho. Eu vou apresentar, então, um caso clínico. Deixa eu tentar aqui compartilhar. Se tiver alguma falha, me digam. Então, não sei se já chegou aí. Tá todo mundo vendo?
Tá compartilhando, agora tá pequeno. Se puder aumentar um pouquinho. Aqui tá grande. Eu não sei se está todo mundo vendo o que eu estou vendo, mas aqui está bem pequenininho. Não está pegando a tela toda, não, professor. Está pequeno. Está muito pequeno. Talvez a fonte lá. Mateus, a tela com os dedos. Eu fiz assim. Como é? Pois é, se você der o zoom, já resolve realmente o problema. Então, realmente, você aumenta com os dedos, o zoom está tranquilo para enxergar, viu, professor? Tá bom. Sim. Porque aqui eu estou ocupando praticamente a tela toda. Eu botei na apresentação, não sei se... Como é que fala para aumentar? Pronto. Aqui, se você der o zoom, fica tranquilo, viu, professor? Der o zoom. Professor Geraldo? Eles não estão vendo. Oi? Talvez, eu não sei se a tela está igual como está aqui, nossa, mas se o senhor tentar ver na inferior esquerdo, tem 3 ícones, né? O ícone da direita talvez ajude. O senhor já está no canto inferior esquerdo, né? Então, achamos que não está compatível. Sua tela está diferente da nossa. Pronto. Melhorou. Vê agora, tá bom? Exato. Melhorou, exato. Okay. Melhorou sim. Isso. Tá bom assim ou quer que aumente mais? Tá ótimo. Tá bom. Então, eu vou apresentar o caso clínico de uma paciente, sexo feminino, com distúrbio de marcha, já de algum tempo, marcha parético-espástica, disfunção significativa das mãos, ela já não abotoava e movimentos finos estavam bem comprometidos, né? Então, sinais piramidais e cordonais posteriores, tinha sofrimento cordonal posterior, a palestesia e, às vezes, erros na noção de função segmental. Existem várias escalas que a gente pode classificar, a escala japonesa, a JOA, é a mais completa, mas, na verdade, esse Hanavati, que se usa muito em artrite reumatoide, esse 2A mais ou menos representa, vamos dizer assim, um conjunto de disfunção das mãos e naturalmente, o distúrbio de marcha. Então, essa é uma imagem solicitada, tá? Foi suspeito de uma mielopatia, clinicamente, o quadro era compatível com mielopatia. Esses tracinhos aí são os radiologistas que às vezes gostam de marcar para a gente não deixar de ver, né? Então, tá ali 2 tracinhos azuis e não tem nenhuma pegadinha, o corte axial não tem nenhuma... Oi? Não passou, não? Não. O slide está mantido, o primeiro slide da apresentação. A história clínica. Tá na história. Aqui está passando. Está passando. Veja aí, passou do primeiro para o segundo? Não, mantém-se no primeiro slide. Mantém-se no primeiro slide. Comprometi aqui. Minutinho só. Não passa. Só. Olha, ele tá passando. Não, eu fudi a aula, já lasquei a apresentação. Volta essa aqui. O slide não está passando. O Geraldo, seu microfone está aberto. De lá, vai lá. Vai nessa seta, ó. Vai nessa seta. Vê se tá.
Aqui, ó. Aqui, ó. Você esquece isso aí. Agora passou, Estradinha. Pessoal, vou tentar aqui. Ele passou um pouquinho o slide. Geraldo, eu já vi. Você no canto superior à direita, você tem de dar um toque, puxar aquela barra vertical que está dentro da coluna branca. Uma barra cinza vertical que está na coluna branca, no canto superior direito. Dessa forma, conseguiu avançar. Baixar ali, aqui. Não, aqui, ó. Eu não estou conseguindo mostrar. Tem uma coluna branca no extremo direito da apresentação. Se for um pouco abaixo, você passa. Suba lá em cima. E não é puta Que a apresentação dele não é um PowerPoint, ela deve estar em PDF, possivelmente. Ele não mudou lá, não. Não, Marília, não. Então, Geraldo. Como é que eu faço para sair essa tela, para botar aquele negócio? Aqui, esse. Sim. Tá vendo aí? Tá passando? Tá passando sim, doutor. Tá passando sim. É só quando eu boto a tela completa, eu não consigo passar. Só puxando a barra, né? Então, Acho que, Não, de gente, certa bota forma, nesse tem que se adaptar. Ó, Marília. você descontrola. Você passa. Ok, mas quando eu boto na tela cheia, eu não consigo passar para vocês, ela passa para mim. Entendi. Tá pequeno, Entendeu? quer que aumente? Pode aumentar mais. Eu vou tentar aumentar ela nessa tela aqui para ver. 150. Aí Não, foi. 150. 150, vai. Se colocar na tela pequena, a gente pode dar o zoom aqui, quem está assistindo, sem problema também. Mas eu acho que Geraldo? essa agora equilibrou. Acho que dá para. 120. Então. Não, já não tocou na hora que eu estava mudando. É 120, Geraldo. Pronto, aqui eu ampliei, aqui eu consigo passar, talvez. Vamos lá. Então, esse foi o primeiro slide. Não toque no mouse. Eu vou tentar aqui passar o outro. Conseguiram ver? Sim. Pronto. Então, essa é a primeira imagem. Eu acho que está muito grande. Está cortando. É a primeira imagem da paciente. Vou repetir: disfunção das mãos e a compressão medular, que vocês estão vendo aí nessas duas barras disco-osteofitárias. Você continua? Alguém pediria mais algum exame? Uma TC seria interessante. Ok. Tomografia. Tudo bem? Tudo bem. Algum comentário? Eu paro aqui para você. Eu acho que a gente pode explorar. Você passou a imagem agora. Isso. Isso. Passou, pronto. As imagens. Tem uma imagem de ressonância no sagital e essa imagem de tomografia. Aqui está a ressonância. Sim. Então, foi sugerido uma tomografia e nós solicitamos a tomografia. Acho que tem algum residente. Acho que tem algum residente na sala. Acho que a gente pode usar isso para discutir um pouquinho. Tem os colegas que não trabalham na especialidade, mas tem alguns residentes. De repente, eles podem. Algum residente que está na sala queria comentar alguma coisa? Bom, se quiser deixar para a discussão, né? Eu a partir daí guardem para a discussão. Acho que a Fernando Dantas pode apresentar, né? E a gente volta a discutir isso aí. Tranquilo. Então, Tá bom, Fernando? Tá ótimo. Campeão. tranquilo. Ok. Agora. Tomara que eu não passe de rode o meu.
Doutor Geraldo, Oi. minimiza a sua compartilhação de tela para poder o outro doutor conseguir. Na É isso que setinha. eu estou tentando tirar aqui. Ele... Aqui na bandeja de compartilhamento. Pronto, aqui. Estou tentando abrir a bandeja aqui, eu não estou conseguindo aquela bandejinha. Deixa eu ver aqui. Acho que é aqui. Ok? Tudo bem agora? Tudo bem. Ok, sim. Agora espera o doutor Fernando. Tá dando? Deu sim, professor. Tá dando para ver bem. Pode começar? Pode sim, professor. Valeu. Antes de mais nada, obrigado, Juliano, Matheus. É uma honra estar aqui com essa turma. Eu vou mais aprender do que ensinar. É uma honra trabalhar com a turma da Unimed. Eu sou cooperado também aqui em BH. Né? Como todo mundo sabe, eu sou nordestino, sou de Aracaju e estou em BH. Agora nem sei mais onde é que eu sou, que eu vou para ir para Aracaju, não falo igual mais o nordestino, aqui não falo mais igual a eles, então eu estou frito. Então agora nem sei onde é que eu sou. Mas o Juliano me perguntou se eu podia falar sobre isso, eu achei interessante, que é um tema que a gente cada dia mais aprende um pouquinho a mais cada vez que você vê um caso. Então a pergunta é difícil, quando abordar a via anterior e quando abordar a via posterior. É um questionamento que todo mundo faz no seu dia a dia. Eu botei até esse slide com a luz aqui para ver, coincidiu, ver se vai iluminar a gente para chegar num acordo, vamos dizer assim. Então, como tem muitos residentes, eu achei interessante fazer um apanhado rapidinho sobre a melopatia cervical espondilótica, e depois entrar propriamente dito no que foi solicitado. Então, como o Geraldo mesmo apresentou o caso, você vê que é uma patologia com morbidade neurológica muito importante, né? A paciente estava numa classificação no Ranavati 4, quase que incapacitada, né? É a maior causa, né, de progressão, degeneração na coluna na população acima de 55 anos. Lembrar que esse tipo de patologia é comum nas pessoas, entre aspas, idosas, né? Ela é rara abaixo das pessoas de 40 anos, a não ser que o paciente já tenha alguma estenose congênita do canal. Né? Igual o Geraldo mostrou, piora na qualidade de vida. É uma patologia que incomoda o paciente. Ele perde o seu dia a dia, vamos dizer assim. E a grande maioria dos quadros mielopáticos, nós não estamos falando aqui de quadro radicular, nós vamos falar aqui de quadro mielopático. Então, a grande maioria desses pacientes não tem plano B. Esses pacientes, a grande maioria, necessita de tratamento cirúrgico. E a seleção da melhor abordagem, é isso que nós vamos discutir aqui, é controversa. Vamos ver se no final dessa apresentação para de ser controversa e a gente consiga chegar a um acordo, vamos dizer assim. Então, a espondilose cervical, ela pode ser até congênita, né? Da degeneração discal, hipertrofia de elementos anatômicos que podem contribuir para o fechamento do diâmetro do canal, lâmina, faceta, ligamento, até mesmo a dura mater. Ela pode ser proveniente de subluxações, que às vezes acontece em pessoas dessa faixa etária, ou até mesmo luxação, e a mesma até alteração da curva. A gente vai olhar aqui, pacientes com curva cifótica, né, já é até suficiente para dar algum grau de compressão medular, vamos dizer assim. 3 teorias, basicamente, são as responsáveis, vamos dizer assim, para explicar a fisiopatologia de uma mielopatia cervical espondilótica. Compressão direta sobre o cordão medular, né? Com sofrimento direto da medula. Isquemia por compressão de estruturas vasculares. É a segunda hipótese diagnóstica. E terceiro, um trauma medular local repetido. Então, microtraumas, vamos dizer assim, que ao longo do tempo deixaria danos medulares. A clínica é variável, né? Pode ter um quadro mielorradicular,
né, com mielopatia e compressão radicular, parecida com um paciente de Geraldinho, parestesias, né? Às vezes é o quadro inicial mais comum. Alguns autores falam que para ter sintoma medular é necessário ter um comprometimento do canal de 30% ou mais da área transversal do canal. E a clínica, que geralmente pode começar, às vezes, desapercebida, parestesias, alteração na marcha, né? E dependendo do comprometimento, ataxia, dificuldade para correr. Dor cervical não é comum, né? Cerca de 12% dos pacientes com quadro medular, mielopático, vamos dizer assim, tem cervicalgia. Então, a cervicalgia não é comum nos quadros mielopáticos. A clínica motora, né? Um quadro motor clássico, depende basicamente do quadro, do grupo muscular que foi acometido, obviamente, né? Lembrando, pode dar fraqueza no ilho-pessoas. Metade dos pacientes com quadro mielopático cervical pode ter alteração no ilho-pessoas. Espasticidade não é o sintoma comum, pode aparecer numa fase mais tardia, vamos dizer assim. Obviamente, né, igual todo mundo já vê no dia a dia, os reflexos são imperativos, mas não são 100%. Lembrar de paciente pode ter uma patologia associada, principalmente as polineuropatias, paciente com artrite reumatoide, às vezes você não acha, né, uma hiperreflexia clássica. Então, não fique desesperado achando que não tem uma compressão medular, porque nem todo paciente pode apresentar um quadro clássico. O Babinski, um pouco mais na metade dos pacientes apresenta Babinski, Hoff menos comum, e às vezes, quando tem um quadro mieloradicular, com compressão das raízes C5, C6, pode ter um reflexo radial invertido. A clínica nem sempre é um quadro mielopático puro. Um pouco mais da metade dos pacientes apresentam um quadro medular sem nenhuma sintomatologia radicular associada. A mieloradiculopatia, em torno de 40%. Né? E aqui é a coluna posterior comprometimento, 40%, dor radicular no braço, 40%, e a espasticidade não é tão comum, nas fases finais, um pouco mais da metade dos pacientes apresentam o quadro de espasticidade. A parte sensitiva, às vezes, são mínimas, né? Às vezes são mínimas, elas não apresentam uma distribuição radicular. O paciente não fala para você, ele fala, às vezes, minhas mãos tá estranha, doutor, está dormente. Lembrar que, às vezes, pode ter essa distribuição em luva, às vezes semelhante até com um quadro polineuropático. E é só lembrar a relação medula com os níveis, né? Às vezes pode estar abaixo do nível comprometido. Isso aqui é fundamental, ter um diapasão no consultório aí. 80% dos pacientes têm alteração da sensibilidade vibratória. Então, às vezes, é um sinal, às vezes, até inicial de um quadro radicular clássico. O Lermite, que é comum nas mielopatias, nem sempre está presente, mas é bom sempre pesquisar. As síndromes clássicas, né? São todas aquelas que nós já conhecemos, a lesão transversal, motora, medular, umbralsequal ou uma braquialgia, um quadro medular. E você tem que classificar depois disso. Igual o Geraldo falou, eu não coloquei aqui o Ranavati, né? A gente utiliza mais o JOA, né? Que é um pouquinho mais específico, vamos dizer assim, para um quadro mielopático. E nós, juntamente com a turma da pós-graduação lá do IANSP e a turma do Ricardo Botelho, que foi meu orientador, nós fizemos a tradução, a validação, né? E adaptação para a cultura brasileira portuguesa. Então, está aqui a tradução. Lembrando que pacientes que têm 12 pontos já é considerado um paciente mielopático. Então, são perguntas bobas, né? Pontuação de extremidade superior, extremidade inferior, sensibilidade e pontuação de disfunção urinária. Então, são questionamentos simples que podem ser feitos até em termos de prognóstico no pós-operatório, você fazer para comparar os pacientes. Suspeito diagnóstico, vamos para o exame diagnóstico, obviamente, que vai desde a radiografia simples da coluna, passando pela TC. No Biocó a gente usa muito a mielotomografia, porque lá tem muito paciente cardiopata com marca-passo cardíaco ou com neuroestimulador medular, né, que não pode fazer a ressonância, né, alguns já podem, dependendo do marca-passo. O exame de escolha para um quadro medular é a ressonância magnética, os outros podem ser feitos, obviamente, mas o gold standard é a ressonância. A eletromiografia, potencial evocado e o líquido é mais a título de diagnóstico diferencial. Basicamente, a radiografia, a TC e a ressonância são suficientes. Obviamente, cada qual tem o seu objetivo, vamos dizer assim. A radiografia simples é para ver a
curvatura da coluna. Está reta, está lordótica, está cifótica, tem subluxação. A tomografia para ver a parte óssea, né? Igual esse quadro do Jorado que eu solicitei. A ressonância para ver a fotografia da medula e para ver o grau de compressão discal. Potencial evocado e líquido, às vezes é para diagnóstico diferencial de doença paraneoplásica, vamos dizer assim. 2 exames, né, do mesmo paciente, né? Às vezes a gente tem na ressonância aquela imagem preta, né, na porção posterior dos corpos vertebrais. Então, suspeite que isso pode ser uma ossificação do ligamento longital posterior, que às vezes pode estar contínuo, descontínuo, alternado, e nesse paciente, esse preto correspondeu toda essa calcificação do ligamento longitudinal posterior, o OLLP. Então, isso é fundamental na conduta terapêutica. Diagnóstico diferencial é só a título de científico, vamos dizer assim, vai desde a neoplasia metastática até a mielopatia tropical, propriamente dita, passando por ela. Essa semana eu atendi um paciente que veio para ser operado de uma artrodese cervical por uma mielopatia cervical, e depois que a gente foi examinar ele estava fasciculando. Então, o quadro era sugestivo de ela, está para ser confirmado o diagnóstico. Depois que você dá o diagnóstico, você tem que ter um objetivo. Para que eu vou operar esse paciente? E o porquê que eu vou operar esse paciente? Então, eu vou operar basicamente com 3 objetivos. Qual é o primeiro? Descompressão medular. Se o paciente tem uma mielopatia, até que prova o contrário, o número 1 objetivo é descompressão medular. O segundo é estabilizar o segmento. O terceiro é manter ou restaurar o alinhamento sagital, quando for necessário. Então, basicamente, são esses 3 objetivos que a gente tem em mente quando vai tratar um paciente mielopático. Depois disso, agora não vamos entrar propriamente dito na aula, mas de qual via que eu vou usar? A via anterior, ou a via posterior, ou a via combinada? A gente sabe que a escolha de uma via tem seus prós e tem seus contras. Então, se a gente olhar aqui, a via anterior, ela apresenta esses prós, mas ela apresenta também esses contras. Assim como a via posterior também tem seus prós, né? Se consegue descompressão fácil em vários níveis, mas também tem seus contras, né? Além de lesões, complicações, etc. Então, a gente tem que saber que, para aquele caso que aquele paciente precisa um anterior ou posterior, a gente precisa que ela também é passiva de pró e contra, dependendo daquilo que você vai fazer. Então, vamos começar. Inicialmente, quais são os parâmetros que eu levo em consideração para escolher minha via de acesso? Inicialmente, o número de nível. Um nível isolado. Eu vou atrás, eu vou na frente. Esse caso que tem tanto na frente como atrás. O que é que eu faço? 2 níveis, 3 níveis, 4 níveis. Então, tudo isso são questionamentos que tem que ser levado em consideração. De um nível até múltiplos níveis. Não que seja o único critério, mas um dos que você tem que levar em consideração. O segundo é o local da compressão. É uma compressão anterior, igual nós estamos vendo aqui na coluna cifótica, igual eu falei previamente, ou é uma compressão puramente posterior? Segundo critério. A qualidade óssea. Né? Lembrando o que é que você vai fazer com esses pacientes. Às vezes tem paciente osteopênico, né, que não suporta placa, parafuso. Pensar também no tipo de opção terapêutica que você vai dar para esse paciente. Cirurgia prévia. Esse paciente já operou previamente, já fez uma artrodese, foi uma degeneração acima, foi uma degeneração abaixo, o paciente vai querer outra cicatriz, vai ser a mesma, então também são critérios que você tem que levar em consideração. O alinhamento sagital, que hoje está muito na moda e que tem que ser seguido. O problema do alinhamento sagital é que cada dia chega um parâmetro para ser avaliado e fica difícil, às vezes, a gente até saber qual parâmetro que você vai utilizar. Mas é interessante saber, a coluna está reta, a coluna está lordótica ou a coluna está cifótica. É o número 1, né, do alinhamento sagital que você tem que fazer. Além daquilo, né, que o Benzel e o Bartel falam, né, é a pirâmide do Benzel. Né? Anterior pode fazer, anterior totalmente contraindicado, igual nós vamos falar para você. Aqui são vários parâmetros do balanço sagital, que a gente não vai entrar em detalhes, nós vamos falar basicamente no COB e na K-line, que a gente vai mostrar aqui para vocês, são os 2 parâmetros. Hoje em dia estão dando muita atenção a ter um slope, que a gente depois pode discutir com mais paciência.
Instabilidade, está presente ou não, é outro critério. Igual essa paciente, é C2, C3, C4, C5, C6, C7, tem a listese C7T1. Isso é importante na abordagem cirúrgica? É, associado com outras coisas. Esse paciente tem um pescoço curto, o externo é alto, o externo é baixo. Então, são fatores que têm que ser associados, juntos, para você tomar a opção terapêutica. Experiência do cirurgião. Obviamente, quem vai mexer com o quadro mielopático provavelmente deve saber entrar pela frente ou entrar pelo trás. Mas, às vezes, a experiência do cirurgião é suficiente para isso. Preferência do cirurgião. Tem muitos cirurgião que só falam, opera só pela frente, e outros operam só por trás. A gente sabe que nem sempre isso é o suficiente para o paciente. Mas tem colega que leva em consideração isso. Risco e benefício para cada paciente e cada abordagem. Na via anterior, na via posterior, o que é que cada um pode me dar para mim de prós e de conta, igual eu falei para vocês. Em 2018, sabe super interessante, que eu aconselho vocês a dar uma lida, ele fala assim, qual é a decisão que eu tenho que fazer para saber o que é que eu vou operar esse paciente, pela frente ou por trás. O trabalho do Cato, muito interessante. Então, ele levou em consideração 4 fatores. Fatores radiológicos, o alinhamento sagital, que eu já falei previamente, os sintomas clínicos e até a característica física do paciente. Como é que ele fez isso? Nos fatores radiológicos, ele falava qual a direção que predomina a compressão, igual eu mostrei. Se tiver predomínio do hernia de disco, obviamente que a via anterior ganha. Se tiver predomínio do ligamento longitudinal posterior, obviamente que a via posterior ganha. Se tiver uma estenose congênita, a via posterior é a candidata inicial. O alinhamento sagital, o que é que ele falou? Paciente com cifose rígida é sinônimo de via anterior. Se você quer obter mais lordose do paciente, a via anterior é muito melhor para você nesse sentido. Se o paciente tiver uma cifose menor que 13 graus, em princípio é uma contraindicação para você fazer laminoplastia. Ele usa muito a linha do K-line modificada, que é aquela linha que você pega na ressonância na metade da medula em C2, na metade da medula em C7, traça a linha nesse ponto e vê o quanto que a medula está comprimida, mais para frente ou mais para trás, além do COP e além do SVA. Então, basicamente, são esses 3 critérios que a gente leva mais em consideração do ponto de vista do alinhamento sagital para propor o tratamento cirúrgico. Outra coisa que o Cato falou foi os sintomas clínicos. Paciente com radiculopatia associada, a via anterior dá melhor resultado. Paciente com cervicalgia não é comum, 12% dos pacientes. Se for proposto uma via posterior, obviamente que a cervicalgia vai piorar. Então, pacientes com cervicalgia, a via anterior tem prioridade. Paciente com prévia dificuldade de deglutição ou distonia, óbvio que a via anterior já é a candidata inicial. E aí ele fala em outras considerações, inerentes ao próprio paciente. Paciente com pescoço curto, via posterior. Paciente obeso, via anterior. Cicatriz prévia, radioterapia por motivo X, via posterior. Trabalhador da voz, cantor, professor, apesar de ter a monitorização hoje da região recorrente, mas tem que pensar sempre no paciente trabalhador com a voz, a via posterior, em princípio, é indicada. E esse trabalho interessante que ele perguntou aos cirurgiões, qual a via que você prefere, CVE? A grande maioria, um pouco mais da metade, 60%, prefere a via anterior. A via posterior fica em segundo plano e a via combinada é a terceira opção. Então, mais uma vez, o cirurgião, na grande maioria das vezes, ele tem a opção pela via anterior. Mas a partir do momento que você já escolheu a sua via, você tem que se perguntar a respeito dessa via. O que é que ela vai me dar em relação à manutenção do alinhamento espinhal? Vai ser a via anterior ou vai ser a via posterior? Qual dessas vias previne a formação de osteófito? É a anterior? É a posterior? Instabilidade iatrogênica. E qual delas que vai dar a preservação segmentar da altura e do ângulo discal? Então, tudo isso tem que ser feito antes de você propor a cirurgia propriamente dita. A gente sabe, do ponto de vista simplístico, o que é que a via anterior nos fornece. Ela permite a distração do espaço discal, ela consegue melhor alargar o forame do que a posterior, ela amplia o canal medular com descompressão direta e ela restaura a lordose cervical melhor do que a via posterior. Então, esses são as vantagens principais da via anterior. Se a gente fosse, do ponto de vista simples, falar qual é que a via anterior é indicada, 1 ou 2 níveis, paciente com lordose normal ou perdida, e você precisa fazer uma descompressão bilateral. Então, do ponto de vista simplístico, seriam essas 3 indicações, nós vamos falar um pouquinho mais para frente. A opção de tratamento pela via anterior tem várias, né?
Vai queijo isolado, queijo com pique, placa com queijo. Então, opções da via anterior são várias. Cabe a cada cirurgião escolher aquela que se adapta melhor àquele paciente. Quando a compressão é a nível discal, às vezes pode usar só um disco, um queijo isolado. Quando a compressão, às vezes, passa na parte posterior do corpo, não tem sentido você trocar o disco, porque a compressão está aqui atrás. Então, às vezes, é necessário você fazer corporectomia. Nós vamos mostrar alguns casos. E depois que você escolhe a técnica, você tem que saber que ela tem prós e contras também. O queijo standalone é bom demais, mas ele dá mais subsidiência, ele migra mais quando não tem aquela plaquinha, ele dá mais cifose segmentar. Aí, quando você associa a placa, ele é melhor. Realmente, a estabilidade aumenta a taxa de fusão, previne a subsidiência e previne o desenvolvimento da cifose. Mas também, depois que você faz isso, olha, complicações aparecem. Placa migra, fratura a placa, disfagia, acelera a degeneração. Então, você vê que cada técnica tem seus pós e tem seus contras. E pela via posterior, lamectomia isolada ainda tem lugar? Lógico que ainda tem lugar. Idoso, né, sem comorbidade, com muita comorbidade, faz uma cirurgia rápida, pode fazer a laminectomia ou laminoplastia, fica a critério do cirurgião. Mas lembrar que ela também tem complicações, instabilidade, deformidade, e 1/3 dos pacientes com laminectomia isolada deteriora tardiamente. E quando você acrescenta a fusão, aí melhora um pouco. Aumenta a lordose, previne a deformidade e, obviamente, diminui o risco da deteriorização. Aqui uma série antiga nossa, de 5 anos, você vê, muitos pacientes, hoje em dia, a gente está usando mais o queijo standalone. Queijo com placa está ficando cada vez mais um pouco mais para trauma, vamos dizer assim. E você vê que a via anterior ganha muito mais da via posterior. Só que 1/4 só dos pacientes apresenta um quadro medular. Obviamente, a grande maioria da artrodese cervical são quadros radiculares, né? O quadro medular puro é 1/4 dos pacientes. Esse trabalho, em 2018, foi super interessante, chamado de POC. Ele fez um esquema, né, em quase 130 casos, propondo abordagem cirúrgica dependendo de onde estava a artrodese. Então, chamado de POC. Ele dividiu em vários POC, vamos dizer assim, vai de 1 até 5. POC 1 só a via anterior. POC 2 tem compressão na frente e tem compressão atrás. POC 3, vários níveis, 3 níveis só na frente. POC 4, vários níveis à frente e atrás. POC 5, vários níveis na frente e um nível atrás. E o POC, 4.1, 4.2, vamos dizer assim, e o POC 5 é aquele paciente com cifose. Então, dependendo de qual classificação o paciente tiver, POC 1, 2, 3, 4, 4A ou 5, a abordagem terapêutica vai modificar para esse paciente. Então, ele falava assim, do ponto de vista simplista. A gente, às vezes, sabe que não é sempre assim. POC 1, compressão anterior, descompressão anterior, pura e simplesmente. POC 2, uma compressão anterior e um pouquinho posterior, você faz a compressão anterior. Se não for suficiente, você pode ir atrás. POC 3, ele divide em 2 tipos. Você vai na frente, instrumenta, ou você vai atrás, com várias compressões, mais de 3 níveis. É o POC 3. POC 4, paciente está lordótico, o alinhamento está normal, com 3 níveis, o canal estreito, descompressão posterior. 3 níveis, lordose, descompressão posterior. Laminoplastia ou laminectomia, depende de quem for fazer. Esse POC 4, já com a coluna já neutra, ele já faz a compressão posterior. Se não for tão bom, ele vai na frente e completa. E o último, que é o POC 5, 3 ou mais compressão, com a medula rígida, cifótica, igual a essa. Então, é uma dupla via de acesso. Via anterior, seguida de uma via posterior. Nós vamos mostrar alguns casos aqui para você. Esse paciente, por exemplo, 64 anos, um quadro mielo radicular. Coluna cifótica, né? O ângulo de Kolbe relativamente, olha, mostrando que está cifótico mesmo. A K-line, aquilo que eu mostrei, em C2, em C3, mostrando que a compressão era puramente anterior. Numa coluna cifótica, rígida, o que é que a gente tem que fazer nesse paciente? Aqui só o córtex axial mostrando o canal. Então, foi na frente, descompressão anterior, alinhou relativamente bem, ó, mas a compressão posterior persiste. O paciente foi submetido à via posterior, e aqui está a ressonância de controle, mostrando a descompressão completa, pré e pós-operatória. Então, POC 5, cifose rígida,
é sinônimo de dupla via de acesso. Começa na frente e vai atrás. Outro caso parecido. Você vê que cada caso é um caso. Coluna tifótica. Compressão medular, K-line, C2, C7. Passo a linha, a compressão era puramente anterior. Fizemos a via anterior. Olha o resultado, um ano depois. Conseguimos ganhar a lordose. Fizemos a ressonância. A coluna de líquido posterior, nós deixamos quieto. 4 anos depois, não foi necessário. Então, não era uma cifose rígida, era uma cifose móvel, vamos dizer assim. Outro caso interessante, uma menina jovem, um quadro medular, por incrível que pareça, com a ressonância, às vezes, considerada até fraca, vamos dizer assim, mas ela tinha um quadro medular, mielopático. Fomos na frente, ganhamos a lordose, perdemos um pouco com o tempo, e 8 anos depois, consolidação completa dos queixos, está aqui, pré-operatório, e está aqui, 8 anos pós-operatório, a ressonância antes, a ressonância depois. Então, você vê, perdemos um pouco a lordose cervical, mas a medula está totalmente descomprimida. E nos casos que tem compressão grande a nível do disco, bilateral, em cima e abaixo, nesses casos a gente dá preferência para tirar o corpo vertebral, eu me sinto mais seguro com esse grau de compressão no lugar de estar tirando duodecectomia e deixando esse corpo. Eu tenho receio que com a distração eu acabe piorando o caso, mesmo de pacientes fazendo eletromiografia pré-operatória. Foi feito um queijo. Olha esse caso. O que fazer com esse caso? Será que tem lugar para uma via posterior? Paciente com a coluna cifótica desse jeito? Mãe de um colega, mielopatia grave. O que fazer? Nesse caso, a gente fez uma coisa interessante. Como eram vários níveis, a gente fez uma construção híbrida. Tirou corpos vertebrais para baixo e o último disco, aí nós tiramos e botamos um queijo. E nós conseguimos um bom alinhamento, olha como é que era, olha como é que ficou, e a ressonância, 4 anos depois. Então, você vê, ficou excelente com a montagem híbrida. Então, cada caso é um caso. Agora, o que será que eu fiz nessa paciente para acontecer o que aconteceu? Vocês depois podem falar para mim. Mãe de colega, parece que eu atraio o colega, né? Olha a coluna dela como é que era. Olha o SVA dela como é que era. Olha a K-line dela como é que era. Tinha mais compressão posterior. Então, podia ir na frente ou podia ir por trás. Se a gente botar esse caso aqui para discutir, vai gerar dúvida. Aí eu fui na frente e fiz antissectomia simples. 6 horas depois, fui chamado no CTI. Ela estava hemiplégica. Olha o que aconteceu com a compressão posterior. Olha o que aconteceu com a compressão posterior. Então, não teve jeito. De madrugada mesmo, eu fui e fiz uma laminectomia. Não botei placa, não botei nada, e 3 anos depois ela está do jeito que está, não piorou. Mas por que será que essa paciente fez isso? Será que se eu tivesse vindo atrás, isolado, teria acontecido isso? Vamos discutir posteriormente. Outro caso, isso aqui também dá pano para manga. Jovem, 33 anos, tinha sido operado em escoliose. Grávida, olha o que ela fez, um hérnia de disco enorme, 2, 3, 4, 5, 6, um quadro mielopático importantíssimo. O que fazer? Operar só esse nível, operar todos os níveis, corrigir a cifose e ir atrás, vamos deixar para discussão também, que esse caso vai dar pano para manga. Então, isso aqui foi 2013, eu fiz isso aqui. Passivo de crítica, e obviamente vai ser criticado, a gente está aqui para discutir mesmo. Está aqui 2 anos depois. Eu falei, graças a Deus, estou livre dessa paciente. Ressonância pré, 2 anos pós-operatório, não tem nada. Voltou à sua vida normal. Só que, maio desse ano, o que é que ela fez? Olha o tamanho da hérnia que ela fez. Abaixo da cirurgia que a gente tinha feito. Teve que ser operada. Tempo depois, setembro, 6 meses depois, parecia uma fábrica de hérnia. Fez outra hérnia acima da montagem. Então, ela fez uma abaixo que precisou operar, depois ela fez em C4, C5, que essa aqui eu não operei. Deixei quieta, ela recuperou. Mas será que eu vou ter que recuperar essa cifose dessa paciente? Vamos discutir depois que a gente vai chegar a uma conclusão. E quando não dá para ir pela frente, se vai por trás, quais são as indicações? Então, basicamente, são essas 3 aqui. Estenose, doença em 3 mais níveis, patologia primária posterior, ossificação do ligamento longitudinal posterior, não é um consenso na literatura, mas eu tenho preferência de ir por trás. A técnica que todo mundo já sabe é essa daqui,
Esse paciente, 60 anos, coluna boa, né? Uma lordose relativamente boa, mas ele tinha uma listese baixa, C7 T1, ó, e vários graus de compressão. Dá para ir na frente? Um nível, 2 níveis, 3 níveis, 4, 5? Dá até que dá, mas eu tenho 2 casos só que eu fiz 4 níveis via anterior. E você faz a K-line, a compressão dele tem posterior. Então, a gente fez uma via posterior, ó, artrodese C3 T1, pulei C7, um ano depois a ressonância com bom resultado da resposta terapêutica. Os casos se repetem, 72 anos, múltiplos níveis, né? Lordose boa, pode ir pela frente? Pode, mas múltiplos níveis, ó, acima de 3 níveis com lordose boa, eu tenho preferência de uma via posterior, eu acho muito mais rápida. E aqueles pacientes que têm à frente uma compressão, igual aquela paciente, mas só que em nível diferente, um embaixo que é anterior e outro atrás que é posterior. O que é que faz? Vai à frente ou vai atrás? Ó, calcificado esse daqui. Eu achei interessante, eu falei, sabe uma coisa? Calcificado aqui, do jeito que está aqui, eu vou por trás que eu trato as mesmas coisas. 4 anos pós-operatório, o paciente está bem, apesar das imagens da mielomalácia. Então, às vezes a mielomalácia fica só a desestesia, o quadro motor melhora. E esse, 72 anos, mielopatia, ó, tinha atrás 2 níveis e tinha na frente 3 níveis. O que fazer? Vai na frente ou vai atrás? Quando tem múltiplos níveis, tanto anterior como posterior, eu dou preferência por uma via posterior. Olha a ressonância, 2 anos de controle, com bom resultado. Os casos se repetem, mas esse é diferente. Ó. Coluna praticamente reta ou tendendo a cifose. Uma imagem preta atrás do corpo de C3, que podia ser hérnia, mas a gente fez tomografia, mostrou que é uma calcificação ligamentar posterior, ou até mesmo uma hérnia calcificada, mas tinha uma compressão posterior. Né? Eu fui atrás e fiz uma laminectomia. Os casos se repetem, vamos dizer assim. Esse autor, né, em 2016, ele fez um algoritmo. Eu não gosto muito de algoritmo, não. Porque às vezes parece uma receita de bolo, nem sempre é assim. Ele levou em consideração a mesma coisa. Lordose, cifose ou coluna reta. Então ele vem lordose, reta ou cifose. Então ele faz a mesma coisa. Se a lordose for normal, menor do que 3 níveis, pela frente. Acima de 3 níveis, ele faz laminoplastia. Eu fiz muito laminoplastia, eu não gosto. Eu faço laminectomia com artrodese. Tem colegas que adoram, mas eu particularmente não gosto. Coluna reta, né? Aí ele vai, menos 3 níveis, mais 3 níveis. Então, um fluxograma. Eu não gosto muito não, mas dá para seguir. Outro colega nosso, o Andrei, lá de Campinas, também ele falou, essa up-to-date. Tanto no anterior como no posterior, pode dar resultado. Depende de cada cirurgião, conhecer as duas técnicas e servir melhor o paciente. E os trabalhos vão se seguindo. Quem é melhor? Anterior ou posterior? 2017. Ele falou, anterior e posterior para a mielopatia, os resultados são similares, com taxas de complicações idênticas. Mas se repete, os trabalhos vão se repetindo. Anterior e posterior, 3 ou 5 níveis. Né? Pela frente, ele fica menos tempo no hospital. Foi a conclusão. Essas 3 meta-análises, 2013, 2014, 2015, ela fala, tanto anterior como posterior, os resultados são semelhantes. Em 2009, outra mais recente meta-análise. Ele falou, que a via anterior, ela melhora o JOA, quando comparado com a via posterior. Mas ela aumenta o tempo e a taxa de complicação da via anterior foi maior na última meta-análise. Agora, se o paciente tiver ossificação do ligamento nodular posterior, o que é que a gente tem que fazer? Essa meta-análise recomenda, dependendo do grau de ocupação do canal, acima de 50, você vai atrás. Ele faz laminoplastia. É que os japoneses fazem mais, né? Menos de 50, você tem o direito de ir na frente. E Cato, em 2018, concluiu, não é fácil ter uma receita de bolo para você falar, faça isso, faça isso, faça isso, faça aquilo. Os pacientes estão tendo discutido caso a caso, risco e benefício, né, individual para cada paciente. O que o paciente espera com a cirurgia, a característica própria de cada um deve ser considerada como um todo. Eu dei todos esses parâmetros, todos esses cuidados, tudo que a literatura fala, mas, obviamente, não é uma receita de bolo. Caso a caso, tem que ser feito dessa maneira. Mas se fosse para deixar a mensagem para casa, o que eu deixaria? Deixaria essa aqui. Lordose preservada, menor do que 3 níveis, VA com dissectomia e artrodese. Lordose preservada, mais do que 3 níveis, VP, via posterior, com laminectomia e artrodese ou laminoplastia, a critério do cirurgião.
Lordose preservada mais do que 3 níveis, via posterior, com laminectomia ou artrodese. Coluna reta, menos do que 3 níveis, via anterior com placa. Né? Via anterior com placa. Coluna reta, mais do que 3 níveis e está instável, via posterior, com laminectomia e artrodese. Paciente idoso com anquilose, pode fazer a via posterior, com laminectomia e artrodese. Agora, se já for uma cifose leve, menor do que 10 graus, aí você vai para aqui, igual à coluna reta. Igual à coluna reta. Menor do que 3 níveis, via anterior, maior do que 3 níveis, via posterior. E naqueles pacientes com cifose severa, redutível, laminectomia e artrodese. Irredutível, anterior e posterior. Eu acho que é só isso que eu tinha que falar para vocês. Agradecer a paciência e, mais uma vez, a confiança que todos depositaram. E vamos discutir os casos agora. Obrigado mais uma vez, Juliano, Geraldinho e o Marcos. Muito obrigado, doutor Fernando, pela excelente apresentação. Eu acho que... Compartilho para discutir no final ou vai ter discussão agora? Eu acho que a gente pode concluir o caso e aí discutir os casos que foram colocados, ou até o caso do doutor Fernando e o caso do senhor para discussão no final. Ok. Acho que pode ser. Tá bom. Parabéns, Fernando. Excelente aula. Viu? Obrigado. Como sempre. Vamos lá. Depois eu quero que vocês me ajudem naqueles meus casos, que é que eu errei, né? Bom, estão todos vendo a tela aí? Vou tentar até aumentar. Tá ótimo, Geraldo. Tá bem, tá bem. Bom? Tá bem. Acho que pode passar o slide anterior só para... Só para ver. Então, nós estamos diante de uma compressão medular, né? Por barras disco-osteofitárias na ressonância magnética, mas a gente sempre recomenda aos residentes, nunca opere uma mielopatia cervical sem fazer uma tomografia no paciente, porque você pode exatamente entrar nessa fria aqui. Vocês estão vendo essa calcificação aqui, e quando tem essa... Eu não sei se minha setinha está aparecendo aí, tá? Tá sim, tá aparecendo. Tá, né? Então, é esse tipo de imagem aqui, olha, parece uma árvore, ou um aneurisma, né? Um colo de aneurisma aqui. Isso é exatamente intradural. Claro, isso não proíbe de operar por via anterior. Às vezes você tem que operar por via anterior. Mas isso é intradural. A dura vem até aqui, ó, vem até aqui, e isso muitas vezes, quase sempre, ou numa proporção muito grande, isso está intradural. Então, caracterizou-se uma ossificação do ligamento longitudinal posterior, né? A coluna um pouco retificada, mas nós sabemos que mielopatia cervical, doente tem lermite, tem compressão medular, ele tem uma tendência a fisiologicamente ser cifótico, porque já por proteger a medula, porque a extensão ela leva uma compressão maior da medula, né? Então, eu vou mostrar adiante, foi na dúvida, mas eu já tinha uma programação para essa doente, depois a gente vai discutir as discordâncias e por que fez assim. Eu vou mostrar rapidamente, depois desse caso, outros casos desse tipo, mas muito rápido para não atrapalhar, não gastar tanto tempo. Então, a ossificação do ligamento longitudinal, ele pode se comportar dessa forma, em barra, pode ser salpicado assim, pode ser em grupos, né? Aqui, esse agrupado, depois separadas, ou às vezes isoladas. E hoje se admite até que há uma possibilidade da hérnia dessas calcificadas, que a gente opera, às vezes, quando pega uns casos muito complexos, elas, na verdade, teriam um comportamento genético compatível com ossificação. Então, o que eu propus nesse paciente foi uma laminoplastia. Essa laminoplastia não é dessa mesma doente, não é? Foi de outro caso, mas como eu não tinha foto dela, isso é o que a gente tem feito em muitos casos que não tem cifose e nem tem dor cervical, importante,
é uma descompressão muito boa, você evita riscos de hematoma ou risco de migração do músculo para cima do estojo dural, né? Daniel Real chama a atenção, se você vai fazer uma laminectomia extensa, coloque um crosslink, muitas vezes não é necessário pela rotação, mas porque o músculo, ele mergulha e pode ter um quadro compatível com tetericórdia, muitas vezes, né? Então, foi feito Doutor Geraldo, isso. Oi. Doutor Geraldo, você passou a imagem ou não? Porque para mim aqui, pelo menos, não apareceu. Eu ainda estou vendo a tomografia pré-op. Bem, foi com todos assim? Eu não sei se está acontecendo com os outros. Eu ainda estou aqui vendo a tomografia pré-op. Eu não sei se está acontecendo com os outros. É isso que está acontecendo também no meu. Então, vamos lá. Deixa eu ver se... Agora eu estou vendo uma foto cirúrgica, intraop. Então, quando eu amplio a tela, não tem jeito. Então, então está aqui a dúvida. Eu mostrei que a ossificação pode ser dessa forma, né? Esse aqui, tipo 1, pode ser tipo 2, salpicada, e pode ser agrupada e salpicada aqui. E essa aqui, às vezes, de forma única. Então, nós fizemos nessa paciente... Estão vendo a imagem passando? Tá. Tá vendo. Agora sim, agora sim. Ok. Vem uma laminoplastia, né? Como eu já expliquei, é uma das opções, muito embora a gente segue mesmo o critério apresentado por Fernando Dantas para as deformidades. E esse aqui, o objetivo, o que a gente mais usa é a Irabayashi, né? Hoje, com a plaquinha de bucomaxilo, quase sempre a gente não bota enxerto aqui para completar, e sim na vala que criamos aqui. Então, na verdade, a medula sai de cima da compressão e ela é uma boa indicação para esses casos. Isso daqui são exames pós-operatórios, né? Ela tinha já sinais de mielopatia, veja o diâmetro do canal e até a curva melhora um pouco. Como eu disse, a mielopatia, às vezes, leva fisiologicamente uma cifose funcional. Esse paciente teve uma melhora muito boa, uma melhora fantástica. A disfunção da mão é uma coisa muito séria, o paciente voltou a abotoar, né? Como Fernando Dantas, inclusive, traduziu também a JOA para o português, eles usam lá o hashi, e nós, no Ocidente, usamos abotoar. Essa é uma boa pergunta ao paciente, né? Mas, às vezes, você tem situações como essa aqui, ó. Ó, esse grau. Essa senhora aqui era uma confeiteira, já não conseguia confeitar, se eu não me engano, ela confeitava bolo, entre outras coisas, e tinha esse grau aqui, a distúrbio de marcha, e um grau muito grande de compressão anterior. Né? E isso aqui é uma ossificação típica do ligamento longitudinal posterior. Né? Então, essas colunas são muito rígidas, são colunas rígidas, e o que nós fizemos nesse caso foi uma corpectomia, o que era uma coisa mais interessante, 3 níveis de corpectomia, e às vezes a gente fica, não, vamos programar a via posterior e você vai acompanhando, consolida bem, no OPLL, ele realmente, a coluna, há uma consolidação desses pacientes. O interessante é que essa paciente tinha uma estenose lombar, que era assintomática já há algum tempo. Quando ela operou, melhorou o quadro neurológico e, naturalmente, apareceu a dor da estenose lombar, que era bloqueada pela compressão medular. Né? Então, aqui, o que nós fazemos nesse caso, nós usamos a técnica da flutuação do OPLL, né? Porque lateralmente ele é fino, vocês estão vendo aqui a dura mater, então ficou uma ilha disso aqui. Né? Você afina ele antes de cortar e ela está aqui, vira uma ilha, e essa ilha, aqui, por exemplo, esse aqui é um outro caso
ela também a 3 níveis, veja a descompressão com um controle tardio, bem tardio, e um grau de descompressão muito bom por via anterior. Bom, a técnica de flutuação é essa técnica aqui que é utilizada, né? Você levanta ou deixa, solta as aderências, as ligações dele laterais, né? As pontes que existem da ossificação, solta isso e naturalmente ele vai flutuar porque o líquor empurra isso aí para diante. Muito obrigado. Vamos começar a discussão aí. Deixa eu tirar isso aqui. Pronto. Ok. Bem, acho que está aberto para todos, para comentários e perguntas. Primeiro, nós colocamos esse módulo sobre mielopatia cervical, que é uma doença extremamente prevalente e que é muito, digamos, até para a própria classe médica, ela não passa muito desapercebida. É muito comum nós termos diagnósticos tardios com pacientes já debilitados. A gente tem um aumento de expectativa de vida e população mais idosa cada vez mais presente nos nossos consultórios, nos nossos atendimentos e nos nossos procedimentos cirúrgicos, né? E é uma patologia que vai fazendo com que o paciente vá perdendo, como o Dr. Geraldo citou, no caso clínico dele, movimento das mãos, dificuldade para marcha. Então, um paciente idoso que tem outros comemorativos articulares, tem outras coisas envolvidas, e de repente o paciente já vem para você com a situação de muito debilitada. E aí é importante porque é uma doença que a gente geralmente consegue minimizar os problemas. Nos exames a gente vê a ressonância com alteração de sinal lá, sempre fica uma marquinha. Alguns doentes a gente pode reabilitar bastante e ter uma resposta muitas vezes satisfatória, mas geralmente são pacientes que ainda ficam com um quadro de sequela residual. Então, existe uma morbidade associada à patologia. Então, diagnóstico precoce para que os colegas que não são neurocirurgiões, né, trabalham em outras especialidades, é a mensagem que fica, né? A gente está debatendo hoje técnicas cirúrgicas, né? E eu acho que a gente está com duas pessoas muito experientes, dois profissionais muito experientes na área, e eu acho que está aberto tanto para questionamento dos não neurocirurgiões, digamos, mas com os neurocirurgiões e os residentes que estão presentes aí na aula em relação aos casos ou dúvidas sobre a própria doença. Quem não tiver a vontade para perguntar no microfone, pode ficar à vontade para perguntar por escrito, dirigido a Matheus ou a mim, e a gente pode passar as perguntas. Geraldo, pode perguntar? Pode, amigo. Prazer. Pode. Se ninguém perguntar, eu pergunto. Eu adoro o microfone. Eu também tenho uma pergunta. Então, queria perguntar tanto para o professor Geraldo como para o professor Fernando. Eu vi até um caso que você mostrou que foi o que despertou essa pergunta que vou fazer. Qual é a importância que vocês veem assim, hoje em dia? A ressonância é um exame muito básico, a tomografia é extremamente importante também, como o doutor Geraldo sempre fala, mas na ressonância, qual seria a importância da alteração do sinal na indicação de cirurgia? Interessante. Uma paciente que tinha até uma coluna licórica boa posterior, uma compressão mais anterior que você ressaltou, e qual a importância que você dá assim, no dia a dia para presença realmente da alteração do sinal na ressonância? Eu queria ver a opinião de vocês dois, a experiência de vocês. posso começar? Claro, Dantas, comece aí. O sinal realmente da edema medular ou mielomassa, realmente a gente fica muito preocupado com isso. Mas se não tiver uma repercussão clínica associada, ele vira apenas um sinal. A gente tem paciente que acompanha clinicamente, né, com a ressonância pior do que o paciente, mas eu não empurro para a cirurgia enquanto ele não tiver clínica. Porque aquele sinal pode ser uma sequela antiga que, mesmo eu operando, a resposta clínica dele não vai ser
satisfatória. Então, sinal medular realmente é um dado que chama a atenção, mas ele tem que ter a sua repercussão clínica, como em tudo em neurologia e neurocirurgia, para propor indicação cirúrgica. Óbvio, né? Nós estamos falando, eu trabalho no hospital privado. Os pacientes têm de fácil acesso cirúrgico. Não sei se a conduta para paciente com difícil acesso, de contato, se as imagens de um paciente em relação a outro, a gente podia alterar a indicação. É até um questionamento que a gente pode deixar aqui para a gente discutir todos juntos. Mas eu, particularmente, a imagem pura e simplesmente sem repercussão clínica não faz nenhum sentido para mim para empurrar para a cirurgia. Exceto, vamos supor, tem a imagem e uma subluxação, que nas imagens da radiografia simples mostra que aquela local está instável, vamos dizer assim. Então, aquilo pode justificar um tratamento cirúrgico somente nesses casos de instabilidade associada. Agora, só o sinal puro e simplesmente não empurra para a cirurgia. Eu também acho, mielopatia cervical espondilótica, a gente tem que colocar que é uma doença neurológica, né? Então, ela pode ser cirúrgica. Então, eu gosto muito, sempre que posso, até os doentes, às vezes, chegam no consultório, e com o exame já para mostrar, eu gosto sempre de examinar bem o máximo que eu posso antes, porque você seleciona melhor o que vai encontrar, né? Você vai ressaltar ou não aquelas imagens. O exame neurológico é o que comanda. Alguns colegas, se eu não me engano, eu vi até Daniel Rio, se não me engano, não tenho certeza, ele dizendo que se tivesse um hipersinal, gostaria de ser operado, né, na medula, uma hérnia com hipersinal. Mas isso é muito relativo. O que eu faço também, Dantas, é orientar o paciente, se tem uma certa estenose, a ter cuidado com o esporte de contato, se for operar uma vesícula, avisar o anestesista, olha, deixe minha posição, porque na clínica pública o que a gente vê é uma associação muito grande de trauma, entendeu? O paciente vai para a emergência porque levou mergulho em águas rasas, ou a onda do mar lá foi pegar um termo nordestino, um jacaré, na onda e bateu com a cabeça, ficou com as mãos dormentes. Então, tem uma associação com trauma. Eu oriento o paciente, advirto os riscos da estenose cervical. Mesmo a mielomalácia pré-operatória não é um fator de prognóstico no pós-operatório. O paciente que tem mielomalácia no pós-operatório, que foram operados, não quer dizer que ele vai evoluir mal ou que ele vai evoluir bem. Os trabalhos ainda não chegaram a uma conclusão. Só porque ele tem a mielomalácia no pré-operatório que ele vai evoluir mal no pós-operatório. Então, a mielomalácia, lógico, é um fator associado com a clínica que empurra para a cirurgia, mas ela isolada não fala em termos de prognóstico, né, no pós-operatório. Perfeito, Dantas. Eu acho que alteração de sinal medular relacionado à compressão, assim, o importante é esses pacientes que têm hipossinal em T1, aí geralmente é uma sequela definitiva, porque já há uma cavidade medular. Entretanto, voltamos a discutir. Quem comanda é o exame neurológico, né? O paciente com exame, operar um paciente com exame neurológico, a gente às vezes até criticado depois de olha, o doutor viu isso aí há 10 anos, mas há 10 anos ele não era cirúrgico, agora passou a ser, né? Então a gente às vezes passa por isso. Mas voltando assim, o sinal das mãos é importantíssimo. O paciente, eu já operei pai de colega que não conseguia assinar o cheque voltava. E aí começou, rapaz, o que é isso? A minha assinatura, teve que botar um símbolo, um negócio, enfim, era uma mielopatia. Obrigado. Se alguém tiver mais alguma... Quer falar, doutor Fernando? Mais alguma coisa? Você vê, a gente dá sala de indicação, vai na frente, vai atrás. Não sei se vocês estão lembrados daquele paciente que era colega nosso. Eu atraio realmente médico, é um negócio impressionante. Colega nosso com quadro medular.
eu mostrei com um quadro com o Asdrubal, que tinha feito uma aula de mielopatia, e ele com um quadro medular, vários níveis, e ele tinha distonia de torção. Ele ficava assim, ele não parava, o tempo todo distonia de torção. Aí discutimos, fez botox no pré-operatório, melhorou um pouquinho, voltou, falei com o pessoal da funcional, bota DBS antes ou não? Cara, não, DBS só vai dar resposta 4 a 6 meses depois. Então, vamos operar. Aí botamos para discutir, todo mundo no Brasil falou, laminoplastia, Fernando. Eu falei, então, laminoplastia. Eu não gosto, mas realmente, com um quadro com distonia de torção, laminoplastia. Todo preparado, potencial evolutivo na sala. O que você pensar tinha. Começamos a fazer a laminotomia. O calor da laminotomia, Geraldinho, aquela lâmina piezossônica, baixava o potencial, fazendo a laminoplastia. Eu falei, parei de novo. Fui de novo. Fernando, está perdendo o potencial. Eu falei, não é possível, só. Não estou fazendo nada. Ele falou, deve ser o calor da lâmina. Troquei para o drill. Comecei a fazer, ele falou, está perdendo o potencial. Eu falei, gente, não tem condição de negócio desse. E está perdendo, peguei o Keston. Comecei a fazer, ele falou, agora está perdendo mesmo. E agora está começando a ficar dismórfica a onda D. Falei, vou perder esse cara, vai ficar paraplégico. Eu fiz uma laminectomia rápida, o cara já estava quase ficando paraplégico e tetraparético, vamos dizer assim, perdendo a onda D, aí demorou uns 10, 15 minutinhos, foi voltando. Quer dizer, com tudo bem armado, tudo preparado para fazer uma coisa, e eu não fiz aquilo que estava previsto. Então, imprevisto tem. E o cara acabou respondendo bem com a laminectomia. O que vai acontecer daqui para frente, eu não sei. Mas você vê, não teve jeito de fazer aquilo que estava previsto. Então, às vezes acontece. Surpresa, por isso que é bom você ter tudo na sala, porque se trocar de uma técnica para outra, você está preparado. Mas não tenha medo de fazer laminectomia. Ah, você fez laminectomia, é melhor ter um cara com laminectomia que mexe do que um bonitinho que não mexa. Então, eu prefiro fazer a laminectomia, expliquei para ele e ele entendeu. Então, tem que ter muito cuidado que o paciente mielopático, ele está no limite. Ele está no limite. Cheguei até a abrir a Duramata para drenar líquido, para ver se melhorava o potencial. Cheguei nesse ponto para você ver onde é que eu estava desesperado. Mas, graças a Deus, ele recuperou. Ô, Dantas, é isso mesmo. Uma coisa importante, desde a época que a gente operava em invaginação basilar no Hospital da Restauração, e não existia ressonância. Eu ainda operei invaginação basilar com planigrafia, depois chegou a tomografia. Então, uma coisa que a gente fazia, e até eu sempre faço isso às vezes no consultório ainda, é movimentar a cabeça do paciente, saber se ele desenvolve sinal de Lhermitte, porque aquilo ali é um fator importante no teu posicionamento operatório, né? O grande problema, às vezes, da mielopatia cervical é o posicionamento pós-operatório, é transoperatório. Você não sabe quanto ele aguenta de extensão numa via anterior ou quanto ele aguenta de flexão. Então, eu acho que o posicionamento é fundamental, você conhecer seu paciente e tal. E eu acho que aí a monitorização é importante, sobretudo por isso. Esse caso específico, a gente mexeu, a pessoa que levou isso em consideração, fletiu e nada, não tinha condições, e não melhorava com nada. Ele falou, Fernando, faça a laminectomia que a gente vai perder esse paciente. E acabou fazendo a laminectomia. Então, não podemos ficar feinho a laminectomia, mas só salvou a medula. A gente está aí para salvar a medula. Geraldo, só uma pergunta hoje em dia. O radiografia dinâmica cervical, eu esqueci de falar, o que você acha? Olha, eu uso, mas raramente você encontra uma listese tão móvel em mielopatia, né? Porque as colunas são rígidas. O que eu tenho feito, às vezes, em pacientes onde não tem uma correlação, você acha que ele tem aquela estenose, mas não tem alteração de sinal, e o paciente tem um sintoma exuberante, não encontrou outra coisa, eu faço ressonância dinâmica em hiperextensão, e tem uma colega que faz muito bem, ela mede nível por nível, você veja, por exemplo, como a extensão piora, reduz o canal. Tem canal que você fica impressionado como é que a medula passa ali.
entendeu? Então, às vezes, eu uso a ressonância dinâmica. A gente faz a rotina nossa, né, para ver alinhamento de coluna, aí você faz o raio-x e aproveita e manda fazer uma flexão e extensão. Legal. Na verdade, outro ponto é sobre o alinhamento, né? Que são os parâmetros novos que a gente tem hoje para analisar, que na verdade digamos que são ideias que estão ainda em construção, né? São conhecimentos que ainda estão sendo formados, são conceitos novos em relação à abordagem. O que os senhores acham assim de importante? É óbvio que você tem que avaliar o contexto de cada caso, mas o SVA muito para frente, tem um slope muito acentuado. O que diz para vocês? O que vocês buscam no tratamento? O que pode determinar de modificação de técnicas cirúrgicas nesse sentido, né? O que está falando? Tem um slope largo? Está dando muito mais atenção a isso, é um novo parâmetro que a gente está ganhando importância, vamos dizer assim. Porque se for enumerar aqui o número de parâmetros de balança sagital, a gente não sai daqui hoje. Cada qual hoje tem um nome. Eu até perguntei até para a professora lá no ano passado, no cirurgia espinhal, no ano retrasada, a Virginie Lafage. Eu falei, professora, a senhora fez uma classificação de balança sagital, depois a senhora fez outra classificação mostrando que indivíduos normais tinham aqueles parâmetros alterados, e a senhora faz outra aqui agora. Falou, porque a gente vai fazer, então não soube explicar tanto. Então, eu tenho muito receio desses novos balanços, desses novos números. Então, o SVA, o COB, a K-line, e agora estou tentando assim, introduzir, vamos dizer assim, um slope. Então, o slope curto é aquela coluna mais cifótica, e um slope largo é aquela coluna mais lordótica, com a curva é melhor. Então, tem um slope maior, vamos dizer assim, ele é mais propenso a via anterior ou posterior. E então, o slope curto, ele é a mais preferência para uma via anterior isolada. Não sei se Geraldo pensa nesse sentido. Claro, na verdade é o seguinte, quem tem cifose, primeiro a cifose é um fator negativo para o mantenedor da mielopatia cervical espondilótica, né? A cifose, ela leva uma tração da medula. Além de você ter a compressão anterior, a medula é tracionada, né, com aquilo ali. Então, há um sofrimento medular e a cifose tem que ser tratada. Naturalmente, se você vai fixar hoje, né, há muito mais de 10 anos, ninguém pensava nisso, né? Usava-se instrumentais lombares, que eram cifotizantes, que eram Harrington, e não tinha esse conceito, né? Ele corrigia até as escolioses no plano coronal, mas ninguém se preocupava com o alinhamento sagital. O problema era alinhar a coronal. Mas a gente sabe hoje que todo doente que tem cifose, se você opera e fixa, você pode descomprimir a medula, tudo bem, a parte medular, mas o paciente não vai poder compensar mais aquela cifose que ele compensaria antes, porque agora está rígido, é o mesmo que ocorre na lombar, etc. Então, eu acho que se tem cifose, isso tem que ser avaliado por qualquer método que o cirurgião esteja mais habituado e que uns são mais complexos, outros são mais simples. Por exemplo, aquela linha espinolaminar de Nestor Fiore é fantástica, uma coisa simples, você vê que tem osso na frente, você vai atrás, e entre outras linhas para ver a deformidade. Essa é para abordagem e outra para a deformidade. Eu acho que está deformado, tem que fazer uma cirurgia mais radical para você não piorar, pelo menos não piorar a situação dele. E viu lá naquele congresso de cirurgia internacional de espinhal lá em Lisboa, né? Foi eles exagerar na correção do balanço e fazer cirurgia monstra em paciente idoso que precisava apenas de descompressão. Então, eles estão invertendo os valores. O paciente precisa que a medula respire, né? O primeiro objetivo é esse, eles estão invertendo, eles estão botando o balanço na frente. Então, a gente via cada montagem louca, de C2 a T2, a T4,
em velhinho de 80 anos que precisava apenas de uma laminectomia ou apenas de uma dissectomia. O balanço é importante? Saiu agora só trocando para lombar. Uma revisão sistemática, levando em consideração todos os parâmetros do balanço sagital e melhora clínica. Nenhum trabalho mostrou que isso aí é verdadeiro. Nenhum trabalho mostrou que isso aí é verdadeiro. Isso aí agora é uma revisão sistemática. Então, o balanço sagital está sendo empurrado assim para a gente, mas os trabalhos não estão comprovando a eficácia. Tem que ser levado em consideração? Tem. Mas, olha, está tendo inversão de valores. A indústria é pesada, ela quer que use mais placa e parafuso. Então, quanto mais corrigir o balanço, mais material vai ser usado. Cuidado. O paciente precisa de descomprimir a medula. O balanço sagital vem na sequência. Não inverta os objetivos do paciente. Perfeitamente, amigo. Isso parece que agora é o objetivo principal, né? O alinhamento sagital passou a ser o objetivo principal de tudo para a coluna, né? A coisa é muito forte, realmente. Estou começando agora um pós-doutor sobre isso e o assunto vai ser isso, o tema. Balanço sagital e melhora da qualidade do paciente, para saber se realmente tem sentido ou não a gente está fazendo isso que estamos sendo empurrado para fazer. O tempo dirá, né, Júlio? Queria aproveitar até esse gancho e perguntar, Fernando, o que não leva a laminoplastia a ser uma das suas preferências no seu dia a dia? Particularmente, quando eu vou na via posterior, assim, a maioria dos casos que eu faço são laminoplastia. Eu fiquei até curioso quando você falou, não gosto muito. Eu queria saber qual a razão que você não tem escolhido muito ter feito mais laminectomia ao invés de laminoplastia. Tive casos de reoperação. Na laminoplastia eu achei muito mais chatinho do que uma artrodese clássica. Eu faço muito mais rápido a laminé com artrodese do que a laminoplastia. Receio do drill. A descompressão eu faço bilateral, diferente da laminoplastia, que você tem que escolher um lado ou outro. Pacientes que têm quadro radicular associado à laminectomia, apesar da via posterior não ser o ideal para descompressão radicular, mas ela é melhor do que a laminoplastia. Tive casos de paralisia de C5, mais comum na laminoplastia do que na laminectomia, né? Então, foi por esse motivo, mas tem gente que adora. Geraldinho, eu sei que ele adora laminoplastia. É questão de opção, não tem nada contra, foi coisa pessoal que eu achei. O japonês adora laminoplastia. Pode usar uma ou pode usar outra, contanto que não esteja, igual o Geraldo falou, né? Cervicalgia importante, sinal de estabilidade, não tem lugar para laminoplastia. Eu também não chego a adorar, não, sabe, Dante? Eu também não chego a adorar a laminoplastia, mas... Você gosta. Eu, na verdade, eu considero que todos os meus residentes fazem laminoplastia, aprenderam a fazer laminoplastia, porque nós consideramos ela mais rápida. Claro que o doente precisa de instrumentação, não tenha dúvida. Entende? O que eu faço, geralmente, você tendo uma boa broca de drill, a gente faz e eu faço quase sempre com microscópio, porque eu vou pegar um microkerrison e entro naquela casquinha de ovo e abro aquilo ali, e aquilo vira em bloco. Até laminectomia, quando eu faço laminotomia de um lado do outro, depois vou soltando aquele trenzinho, né? E fica melhor do que você está colocando Kerrison na linha. Eu já vi paciente, Dantas, operar uma mielopatia grave, que eu colocava, o doente estava monitorizado, então não é curarizado. Eu colocava um microkerrison entre a lâmina e as torres dural, a perna dele levantava. Botava o microkerrison, a perna, pum, dentro em decúbito ventral, a perna fazia uma flexão. Então, do canal tão apertado que estava, né? Então, realmente eu acho que as duas estão corretas, a laminoplastia. Por incrível que pareça, eu vi no Spine Day, na Alemanha, um japonês dizer que não gostava de via posterior. E o cara era maluco, ele operava toda a PLL pela frente, inclusive arrancava a dura toda e botava um PET, você via a medula, o cara japonês, aí vem com uma casuística gigante, fica com aquela cara
né, de cachorro que cai de mudança, bem humildezinho, né? Mas com a casuística gigante, você tem que engolir mesmo. O cara diz, não, eu não gosto de via posterior, não, vou tudo pela frente. Aí, acabou. E outra vantagem da Boa. laminoplastia que eu uso, quando eu faço a laminectomia com artrodese, eu não uso colazinho. É outra vantagem em relação à laminoplastia que eu acho, né? Geralmente é idoso, ele não gosta de usar. Então, eu faço laminecofusão, eu não uso colazinho. Mas é opção. As duas técnicas são excelentes. Ok, obrigado, É Geraldo. Obrigado, isso, Fernando. subfrontal ou pterional? É questão de opção. Opção. Alguém mais tem alguma pergunta? Eu olhei aqui no chat, até agora não houve nenhuma escrita. Agora, só uma lembrança, uma mensagem final. Para falar, quando for operar um paciente desse, mielopático, que o objetivo número 1 da cirurgia é deixar do jeito que ele está. Se ele vai ganhar alguma coisa com a cirurgia, já é outra história. Porque às vezes ele fica com a concepção que vai melhorar, e a melhora clínica a gente sabe que não é essas coisas. Então, o objetivo número 1 é deixar do jeito que ele está. Lógico que ele sempre ganha alguma coisinha, mas não fala para ele diferente de uma hernia de disco. Se você tira a mão com a dor com a mão, mielopatia é diferente, é outra doença. Eu diria, Dantas, que tem um tempo, né? Tem um timing. Hoje sabe-se que, por exemplo, estenose grave, tem trabalhos que avisam isso, por muitos anos, existe até alterações em células motoras corticais cerebrais, né? Porque há aquela desinformação crônica de onde está o membro. Agora, assim, quando você pega uma fase inicial, sobretudo eu chamo a atenção dessas pequenas alterações das mãos, é fantástico. Você vê o doente que pintava, não pintava mais, aí ele volta a pintar, porque Legal. volta a função. Agora, se a coisa cronifica, realmente o prognóstico é limitado, né? Aquela paciente minha, você acha que eu vou ter que corrigir aquela cifose, Geraldinho? Aquela grávida? Qual é a idade dela? Qual a idade, Dantas? 33, 36 agora. Eu operei 5,6, depois eu operei 6,7, agora ela fez 4,5. Olha, eu já tive um caso não com cifose, e isso não é tão frequente, né? Porque a turma fala, é a doença adjacente, às vezes o doente faz uma hérnia, até pula um nível, vai fazer. Eu já tive uma paciente que começou 6,7, 5,6, 4,5, aí passou um tempo bom e depois veio 3,4. Eu digo, por favor, não arranja 2,3, dá um pouco mais de trabalho. E é impressionante isso. Agora, eu me lembro dessa paciente, assim, só. Então, assim, ela, com essa cifose, ela tem um risco, né, de sobrecarga no disco, né? Pressão discal é grande, né? Mas ela tem dor cervical, tá bem? Não tem nada, fica bem. Ela ficou 8 anos bem. Agora foi que ela está começando essa fábrica então deixa ela quietinha lá. Se botar para corrigir balanço, vai ser anterior e posterior. Posterior, e vai terminar emendando com a escoliose. É isso mesmo, vai terminar emendando com a escoliose. Deixa quieto. Verdade. Deixa quieto. Se precisar, vai, mas se tiver quieto, deixa lá. Tá bom. Alguém tem mais alguma pergunta? Bom demais. Então, Juliano, mais alguma pergunta? Não, tá tranquilo, acho que foi muito bom. Eu acho que agradecer a presença do Dr. Geraldo, do Dr. Fernando, essa dupla aí que a dupla que a gente já conhece há muito tempo e que realmente tem um papel importante ainda no auxílio, né, digamos, na formação dos neurocirurgiões jovens. Acho que é uma geração muito boa que tem um ponto de vista bem forte e tem
uma coerência muito grande nas colocações, e isso é muito importante para a gente que é mais jovem, como guia, e nas nossas decisões, no nosso dia a dia. Eu acho que é muito importante ter pessoas como vocês, que atuam na sociedade muito bem, de forma coerente, que espelha muita gente para ajudar muita gente, muito paciente por aí, em todo o nosso Brasil. Aí. E é importante essa atividade como essa para divulgar um pouco disso também. Né? E desde já agradeço a disponibilidade dos dois, estar aqui conversando de forma tão calorosa e tão amigável esses assuntos aí, e divertindo um pouco aí fazendo ciência e fazendo diversão também, né? Diversão e arte. É verdade. Muito bom, muito obrigado também, doutor Geraldo, doutor Fernando. Obrigado a todos. Muito obrigado, Juliano, ter organizado também, foi excelente, a gente ficou bastante honrado aí na nossa reunião. E se Deus quiser, mais convites virão. E vou encerrando aqui, uma boa noite a todos. Então, um bom descanso aí para todo mundo. Um grande abraço. Até a próxima. Até breve. Se Deus quiser. Amém. Valeu, apoio técnico da TI aí, que foi moral. Tá bom. Tchau. Valeu. Tô Fernando. Fernando